Boa noite para você, ela chegou, a tão esperada sexta-feira, hoje é 22 de fevereiro, hein? O Ataque chega com os destaques do esporte, tem tudo sobre a rodada do Campeonato Mineiro dos módulos 1 e 2, tem a Copa do Brasil, a estreia do Ganso no Fluminense e muito mais, roda! Hoje eu recebo o jornalista e meu amigo, gente boníssima, o Thiago Rodrigues. Thiagão, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marco, obrigado pelo convite mais uma vez. Sexta-feira, muita coisa para falar de esporte, né? Com certeza, muita coisa para falar, como chamou aí, tem rodadas do Campeonato Mineiro, tem Copa do Brasil, tem estreia do Ganso, então a gente tem um bate-papo legal aí nesse período do programa. Beleza, e quem ganha, você sabe, é você que está em casa, que sempre fica muito bem informado aqui na telinha da nossa Rede Mais. Campeonato Mineiro, nesse fim de semana tem a 8ª rodada. Amanhã são 2 partidas, o restante, é claro, no domingo. Roda! Às 3h30 tem Tupi e Patrocinense no Mário Helênio, em Juiz de Fora. Às 4h, o Tombense pega a Caldense em Tombos. No domingo, às 11 da manhã, o Tupinambás recebe o Guarani no Farião. Às 5 da tarde, tem Boa Esporte e América no Melão, em Varginha. No mesmo horário, o Galo recebe o Vila Nova no Independência. E às 7 da noite, a URT joga em casa contra o Cruzeiro. E nós vamos direto às informações dos times de Juiz de Fora. Como nós vimos, né? Eles jogam em casa nesse fim de semana. O Tupi precisa muito da vitória para tentar sair da zona do rebaixamento. Hoje o Tupi é lanterninha. Já o Baeta quer voltar a vencer. E a repórter Michele Pacheco tem as informações para a gente. É com você, Michele. Oi, Marco. No Tupi, a expectativa é de que a CBF libere o lateral esquerdo Lucas Sampaio e o meia Diego Salles a tempo da partida de amanhã contra a Patrocinense. Os dois se apresentaram nessa semana e já treinaram com a equipe. Todo reforço é importante para o Galo Carijó, que não faz uma boa temporada. Em 7 jogos foram 4 empates e 3 derrotas. O time está na lanterna do Campeonato Mineiro com apenas 4 pontos. O jogo em casa e principalmente uma vitória são importantes para tentar escapar do rebaixamento e ganhar a confiança da torcida. Os ingressos já estão à venda e custam R$30 a inteira e 15 a meia. O torcedor pode comprar na sede social do clube ou num guichê instalado na Rua Alfield até o meio-dia de amanhã. Depois, só na bilheteria aqui do estádio, que abre a partir das 2h30 da tarde. No domingo, é a vez de Tupinambás entrar em campo, também aqui no Estádio Municipal de Juiz de Fora. O Leão do bairro Poço Rico acumula 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em 7 jogos. O time anunciou nesta semana o reforço de Núbio Flávio, que teve passagens pelo América e pelo Tupi em Minas e por vários times em outros estados. O jogo vai ser às 11 horas da manhã. Os ingressos custam R$20 a inteira e 10 a meia. O torcedor pode comprar na sede social do clube ou na bilheteria aqui do estádio, que abre a partir das 10 da manhã. É com você, Marco. Valeu, Michele Pacheco, com as imagens do Robson Rocha, nossa dupla lá na Zona da Mata. Para quem gosta de futebol, perfeito. Sábado, Tupi. Domingo, Tupinambás lá em Juiz de Fora e os dois precisando de muito vencer, né, Thiagão? Exatamente, o Tupi que não vem tão bem assim na competição. O Tupinambás começou muito bem, aplicou 5-0, 5-1 no Vila Nova, né? E depois tomou de 5 do Boa Esporte, venceu o clássico em Juiz de Fora. Venceu 1-0 o Tupi. Exatamente, e depois perdeu para o Boa Esporte. Então assim, o Tupi realmente precisa, o Tupinambás primeiro precisa se recuperar na competição. E o Tupi, a mesma coisa, precisa dar uma encorpada. O Tupinambás tem a missão mais complicada, apesar dos dois times jogarem em casa. Prova disso, gente, é que os dois times se reforçaram. Nós vimos aí o Núbio Flávio, né, no Tupinambás. Os jogadores também que o Tupi vive, a expectativa de poder escalá-los amanhã, né? Então, assim, uma rodada fundamental, já que os times precisam definir. 8ª rodada, vão se classificar ou vão lutar para não cair? Essa rodada é ideal. Na segunda a gente fala sobre o que deu, né?
Gente, a Caldense viajou durante 14 horas e chegou ontem à noite em Tombos. O zagueirão Rodolfo falou sobre o cansaço e a importância do confronto contra o Tombense. Roda! Sem dúvida, uma viagem longa. Eu ainda não tinha vindo para cá para Tombos, né? Primeira vez. Mas como você disse, é uma viagem longa, mas é bom que a gente chegou aqui na quinta-feira. Temos amanhã para descansar, também para fazer o treino, acertar os detalhes. Para sábado a gente está a ponto de bala para que a gente possa fazer uma grande partida aqui e sair daqui com os 3 pontos, que vai ser muito importante para a gente. E o que esperar do Tombense, o time do interior melhor classificado até aqui, e historicamente a Caldense tem um retrospecto positivo. Não, o time da Tombense vem fazendo campanhas boas, né? Já faz algum tempo, mas a gente tem esse tabu aí que nunca perdeu para a Tombense, né? Vamos procurar mantê-lo, né? Para chegar lá em Poços lá com esses pontos, que vai ser muito valioso para a gente. Pois é, e hoje cedo a veterana treinou no campo do Dourado. Pode até rodar as imagens enquanto a gente comenta, que essas imagens são do treino de hoje, da movimentação de hoje. Tiagão, você já teve lá, é uma viagem cansativa de fato, né? Sim, muito longa a viagem, é cansativa. A gente teve que sair para fazer a transmissão. A gente saiu num dia para fazer a transmissão no dia seguinte e a volta é mais cansativa ainda. Então, realmente, é puxada essa viagem. São 700 quilômetros de distância, então, realmente, eu acho que pesa mais a viagem do que o próprio jogo. Daqui, né, de Poços, 150 quilômetros mais a mais, ainda, 850 quilômetros. Exatamente, é muito longe. E dentro de campo, palpite, o Tombense vem bem, hein? Vem numa crescente em casa. Tombense vem de uma classificação da Copa do Brasil, né? Contra o Sport. Então o Tombense vem bem. A Caldense conseguiu uma vitória dentro de casa contra o Boa Esporte semana passada, o clássico aqui do sul de Minas, num jogo assim fraco, mas acabou saindo vitoriosa desse confronto. Um jogo que ela estava praticamente morta, mas acabou vencendo. Beleza, e justamente depois de perder para Caldense, o Boa Esporte quer reencontrar a vitória. Para isso tem que superar, gente, o América, que ainda não perdeu. Só o América e o Cruzeiro ainda não perderam nesse Campeonato Mineiro. Mesmo assim, o técnico do Boa, o Tuca Guimarães, está otimista. Roda. A nossa equipe vem se superando em momentos de pressão, né? Mas eu acho que não pode ser só assim. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o sucesso. A gente está tendo dificuldade. Eu acho que todas as vezes que a gente apresenta uma situação confortável, a gente está tendo dificuldade em lidar com ela. E é um negócio que a gente tem que melhorar. Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma partida boa frente ao América, até pelo momento e pela exigência, né? Mas a gente respeita muito a qualidade. A gente sabe que é uma equipe grande, que é uma equipe que tem um ano diferente do nosso, que tem um investimento diferente do nosso, mas que a gente vai ter que superar e fazer um grande jogo dentro de casa, até porque a gente comprou uma responsabilidade maior do que deveria ser. Acho que a gente poderia ter tornado o nosso caminho mais fácil, não fizemos, e agora a gente tem que lidar com uma responsabilidade grande no domingo. A gente sabe que com 2 vitórias, quem está brigando pelo rebaixamento passa a brigar por classificação. E a gente, numa situação que era confortável, passa a brigar agora com um monte de equipe. E a gente sabe que esse próximo jogo é duro, por ser o América, mas como eu disse, nós fomos lá e compramos e aumentamos a nossa responsabilidade. Então agora nós temos que lidar com essa situação, com a pressão do jogo, com a responsabilidade de ter ganhado dentro de casa, e vamos ter que fazer a nossa obrigação para poder ter tranquilidade e brigar para o G4, que é o que a gente se propõe. Os ingressos para esse jogo custam R$30 é a meia entrada. Para quem tem direito, R$15. Tiagão, pelo que deu para entender durante essa semana, nos trabalhos do Boa, o Boa lamentou demais a derrota para a Caldense. Sim. Por entender, né, que poderia ter vencido, que jogou abaixo, fez um gol, sentou na vantagem. E agora, como o Tuca disse, é vencer o América aqui no Melão, né? É parada dura contra o América, vice-líder, como você disse, já é uma das equipes invictas na competição. Então, o Boa Esporte vai ter que jogar a mesma coisa ou melhor do que jogou contra o Cruzeiro. Já fez uma grande partida contra o Cruzeiro, mas teve uma queda contra a Caldense. Aliás, uma queda muito acentuada. Então o Boa Esporte vai ter que jogar muito bem no domingo contra o América se quiser sair com 3 pontos. E aí se recuperar na competição e tirar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. Pois é, acho que rebaixamento o Boa tá distante, ainda tá tranquilo, né? Mas se vencer, igual o Tuca disse, quer ficar entre os 4 primeiros, porque tem a vantagem de decidir no Melão. Sim. Isso é muito importante nessa próxima fase. Segundo, o América a gente olha elenco, nossa, mas está muito abaixo de América e Cruzeiro. De fato, está muito abaixo.
Só que quando vem jogar no interior, tem arbitragem, a camisa do América, gente, para nível estadual é pesada, né, Thiago? Muito pesada. E é um time que do nada tira um gol, uma bola parada, então o Boa Esporte tem que se desdobrar para reconquistar aí esse espaço no G4, né? São 8 que se classificam, mas entre os 4 primeiros do módulo 1. É claro que na segunda você vê tudo sobre esse jogo. Cruzeiro, um dos caras mais bem-humorados do elenco é sem dúvida o Egídio. Ele é chamado pelos amigos, gente, de Gidão. Quem convive com o lateral garante que ele é uma figuraça. Roda. É difícil não ver o Egídio com um alto astral. Pode ser Natal. Piscininha. Ótimo pra gente namorar, hein? Beijar muito. Ou nos stories do Fred. Qual é? Dum, 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 dum. Tá dando ruim aí, Cláudio? Tentando fazer um reposte aqui, não tô conseguindo do Piscininha, amor. Tô boladão, mané, na moral. Olha só ele sendo carinhoso com a própria avó. Muito linda. Beijo, vovó. O lateral parece estar sempre de bem com a vida. Dá pra ver que gosta de trabalhar na Toca da Raposa. Isso aí acho que já é de muitos anos aqui no Cruzeiro, né, cara? O grupo, o quanto que é unido, o quanto que se respeita. Eu acho que é por isso que se faz também um time tão campeão quanto é. O jogador já pensa até em renovar o contrato com o Cruzeiro, que se encerra em dezembro. Iniciou uma conversa já sobre renovação. Minha esperança é realmente de permanecer no Cruzeiro. Então eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos anos ainda com essa camisa do Cruzeirão Cabuloso. Mas para manter o sorrisão e a vaga de titular, Egídio precisa seguir com o pé esquerdo calibrado. Dodô acabou de ser contratado para disputar uma vaga na lateral. É um elenco forte. Então quando você tem um elenco forte, todas as posições ali vão ser brigas acirradas. Então quando um tá jogando ali vai bem e tudo é bom pro time, quando vai entrar outro também. Bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Com tantos títulos pelo Cruzeiro, vai ser difícil algo tirar a alegria do Gidão. Tiagão, você acha que o Gidão, o Egídio, ele vai ficar feliz ou triste nessa disputa de vaga aí com o Dodô recém-contratado? Não, mas eu acho que é importante ter um jogador ali na reserva, sabe, buscando um espaço também, porque ele vai ter que correr e vai ter que jogar. Senão ele fica muito relaxado e aí pode acontecer de ter problemas dentro de campo. Caiu o rendimento. Caiu o rendimento. Então eu acho que o Egídio ter alguém ali nas costas. Fazendo sombra. Fazendo uma sombra ali para ele, eu acho que é importante. Você escalaria quem se fosse o Mano Menezes? Não, eu permaneceria com o Egídio. O Egídio é um cara muito iluminado, né, gente? Porque eu lembro dele jogando no Goiás, né? Teve projeção, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e sempre campeão. É importante no clube de futebol, e isso é em todo ambiente, ter sempre esse figuraça que faz piada, que brinca com tudo. Hoje a gente percebe que o jogador é muito midiático, né, Thiago? Sim. Ele vê, ele faz um post, publica algum vídeo, tá dando mídia, pra ele tá excelente, né? Não, com certeza. E acho que é esse tipo de mídia que é bacana, né? De você brincar, de você fazer piada. Ele com o Fred deu uma parceria, pelo menos fora de campo, tá muito bacana. Hoje um dia que é tudo politicamente correto, muito mimimi, esse tipo de jogador mais folclórico faz falta sem dúvida alguma. Eu não esqueço, na época que tinha Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha no Campeonato Carioca, eles prometiam, Marcelinho Carioca, eles falavam, vou fazer 2 gols, e fazia. Mas se falar isso hoje, nossa senhora, dá uma polêmica danada. Gente, por falar em polêmica, falar do Atlético, tem polêmica à vista. Ontem uma notícia de que 21 clubes que disputam a Libertadores e a Sul-Americana teriam atrasado o prazo para inscrever jogadores, agitou os bastidores. Entre esses times está o Atlético. Diante dessa informação, o defensor do Uruguai, que perdeu para o Galo no meio de semana, diz que vai recorrer e quer que o time mineiro seja punido. O técnico Levir Coupe deixou claro que não concorda com o tapetão no futebol. Roda. É a pior coisa pro futebol. Quer dizer, os resultados normalmente devem ficar dentro de campo. Nós estamos nas mãos dos presidentes de federações, dos tribunais e dos advogados. Eu gostaria de ser advogado, cara, não ia faltar emprego para mim, tá? Porque tudo agora é justiça. E a justiça às vezes deixa o campeonato feio, como agora.
Tá aí o Levir ironizando aí sobre essa questão de tapetão, Thiago. Apenas uma atualização sobre isso que é importante. Além do Galo, tem o Botafogo, tem outros clubes brasileiros, viu, gente? Hoje, por exemplo, alguns clubes chilenos já foram multados pela Conmebol, cerca de 50 mil reais. Eu acho que não vai ter reversão de placar, nada além disso. Porque, como o Levir disse, os clubes brasileiros, por exemplo, alegam que houve um erro da CBF de não ter enviado a lista para a Conmebol. E tudo que sai de campo perde um pouco de credibilidade, né, Thiago? Sim, perde muita credibilidade e, ao que tudo indica, a falha é da própria CBF. O Santos é um, que a gente está falando do Galo, mas o Santos é um também que é prejudicado nessa questão e alegou que mandou a lista para a CBF na sexta-feira. Então está dentro do prazo. Se os outros fizeram a mesma coisa, está valendo. Aqui a gente não tem problema nenhum em criticar, não tem o rabo preso. A CBF serve para quê? Só tira dinheiro dos clubes, fica milionária aí com os patrocinadores e numa hora dessa, ao invés de assumir, não, eu errei, eu vou pagar essas multas para os clubes, ela também se isentou, disse que não errou. Vamos ver o que vai dar. Gente, nesse fim de semana tem a terceira rodada do módulo 2 do Mineiro. Confira os jogos, roda. Amanhã às 4 da tarde tem Ipatinga e América de Teófilo Otoni no Ipatingão. Tem clássico no Triângulo Mineiro, Cap Uberlândia e Uberlândia no Parque do Sabiá. No mesmo horário, o Democrata de Sete Lagoas joga em casa contra o Atlético de São João del Rei. Às 6h30, o Uberaba recebe o Nacional de Muriaé. No domingo, às 3 da tarde, o Coimbra joga em casa contra o Serranense. Beleza, fim do primeiro tempo do ataque, o intervalo é bem rapidinho, na volta tem vôlei, tem zebra na Copa do Brasil, tem a estreia do Ganso no Flusão e uma imagem, gente, impressionante, imperdível. Então fique comigo, é pai bola. (6h48), já tenho mais notícias hoje com a Letícia Reis. Pode segurar o TP, por favor, que eu vou aproveitar para mandar alguns abraços para o Francisco da Guarda Municipal de Varginha, meu amigão. Muito obrigado pela audiência qualificada, viu, Francisco? Também para o Douglas, garçom aqui de Varginha, que acompanha um ataque direto. Alguém aí no Face, ô Richard? O Herbert Petrin, que já é assíduo. Maciel Carneiro, de Pará de Minas, fica do lado de Divinópolis. Já trabalhei na região como repórter. Onde mais? Marciana Santiago de Pedra Branca, aquele abraço, galera, muito obrigado pela audiência, porque nós estamos aqui de volta para falar de vôlei. Agora pode correr, porque eu vou trazer as notícias do vôlei. Nesse fim de semana tem a 5ª rodada da Superliga B masculina. Os times da nossa região jogam amanhã. O Lavras pega o Brasília, joga em Brasília contra o UPS às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, às 6, o Juiz de Fora recebe o Botafogo. E ainda falando de vôlei no Sul-Americano Feminino de Clubes, ontem o Praia Clube de Uberlândia fez 3-0 no São Lourenço da Argentina. E hoje já está jogando novamente contra o Olympique da Bolívia e está vencendo. Às 8, o Minas enfrenta o São Lourenço. Amanhã, gente, tem a última rodada e os times brasileiros se enfrentam a 1h30. Esse jogo com certeza será a final do Sul-Americano, já que os times brasileiros, as meninas de Minas e Praia Clube, são amplamente favoritas. Voltando para o futebol, Copa do Brasil. Teve zebra passeando na noite de ontem. O CRB eliminou o Goiás e se classificou para a terceira fase. Roda. O time de Maceió saiu na frente. Depois da falha do goleiro Sidão, ficou fácil para Wellington Carvalho abrir o placar. O Goiás empatou após o árbitro Vinícius Furlan marcar esse pênalti inexistente em Renatinho. O próprio Renatinho cobrou, com paradinha, e empatou o jogo. A decisão foi parar nos pênaltis e o CRB venceu por 3-2. Pois é, Goiás perdeu o jogo e deixou de abocanhar aí pouco mais de R$1 milhão. Hoje começa a Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. E a principal atração é a estreia do Paulo Henrique Ganso com a camisa do Flusão. O Fluminense pega o Bangu às 9 da noite no Maracanã.
expectativa alta, né, Thiagão, para estreia do Ganso. Sim, é um grande jogador, claro que viveu aí um mundo de lesões, né, e atrapalhou muito a carreira dele. A gente espera que ele faça uma boa estreia. Fluminense que vive aí momentos de crise, tá? Claro que a gente está falando do jogo de hoje, mas vive momentos de crise, teve até uma ameaça de greve, alguma coisa. Greve, paralisação de uma um dia essa paralisação de jogadores, então assim, teve polêmica no final de semana com o Vasco, então tá agitado o Fluminense e a gente torce para que o Ganso faça um bom jogo na noite de hoje. O Ganso tem que mostrar hoje, gente, no decorrer desse ano, se ele vai de fato se destacar como um grande jogador ou como um grande pipoqueiro, né não, Thiagão? Porque infelizmente a campanha dele, a carreira começou muito bem, mas agora está caindo. Antes da gente mostrar uma imagem muito legal para encerrar, gente, saiu hoje a tabela do Campeonato Brasileiro. Os jogos da primeira rodada serão no dia 27 ou 28 de abril. Não deu tempo de colocar aqui na tela para vocês, mas rapidinho. Grêmio e Santos, o Galo pega o Avaí, tem Ceará e CSA, Palmeiras e Fortaleza, o São Paulo recebe o Botafogo, o Flamengo pega o Cruzeiro, olha a rivalidade aí. Tem Fluminense e Goiás, Chapecoense e Internacional, Bahia e Corinthians e Atlético Paranaense e Vasco. Os jogos da primeira rodada do Brasileirão desse ano. E agora sim a gente encerra o ataque com imagens impressionantes lá da Rússia. Pode rodar. Antes de um jogo decisivo pela Liga Europa, a torcida do Zenit fez um corredor de fogo para escoltar o ônibus com a delegação até o estádio. E olha que maravilha, gente, deu certo, viu? Pois a equipe venceu e se classificou para a terceira fase da competição. É bonito quando a gente vê uma manifestação positiva, legal, até parece que é um incêndio ali no primeiro momento, mas depois a gente vê que tá tudo legal. Torcedor tem que fazer isso, né, Thiago? Exatamente. Esse tipo de festa que é bacana. E isso motiva mais ainda os jogadores que passam nesse corredor no sentido ao estádio. Apesar da concentração, isso motiva mais ainda os jogadores. O Galo, né, já passou muito por isso na Libertadores, o ano que foi campeão. Sim. E quem sabe outras torcidas façam também essa rua de fogo, que é bem legal. Thiagão, nosso tempo infelizmente acabou. Te agradeço. Quer mandar um abraço rapidinho? Deixa eu mandar alguns abraços aqui. Minha esposa que está em casa assistindo. Não né? pode faltar. Sueli Rodrigues, o meu parceiro, o grande amigo Milton Gama, lá em Três Pontas, também acompanhando aí. O Milton Gama, Renato Braz e a Ana Paula, toda a galera acompanhando o nosso programa hoje. Valeu, Thiagão. Até a próxima. Agradeço também a você de casa. Um ótimo fim de semana. Aproveite bastante. Se Deus quiser, gente, segunda-feira eu tô de volta aqui no nosso ataque. Vamos dividir tela. Hoje não tem Luiz Fernando Rocha, tem a Letícia Reis, que já tá aqui do lado. Letícia, como o diretor já falou, passa rápido que o tempo tá curto. Desejo um ótimo jornal para você. A gente se encontra. Boa noite.